ao painel que nós vamos discutir sobre o modelo de referência da SBGC, sobre gestão do conhecimento. Muito obrigado pela SBGC e pela organização. Muito obrigado pela presença do André e do Fernando, aos nossos intérpretes Felipe Pazelo e Denise Cipulo, e a todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Então, para começar um pouco a nossa conversa, eu já compartilho a minha tela. Assim, o pessoal da produção, por favor, libera para eu poder compartilhar a tela. E a conversa hoje vai ser sobre a relevância de nós termos um modelo de referência. Então, o modelo de referência, ele é eu sempre brinco, ele é uma bússola, ele é um guia para as pessoas poderem trabalhar, ele é um direcionador. Então, o modelo de referência, ele não é prescritivo. O modelo de referência, ele serve como esse grande direcionador para onde nós queremos ir ao longo do desenvolvimento da GC dentro das organizações. Então a gente começa com a pergunta que sempre está na moda, né? Que conhecimento? Onde está esse conhecimento? E aqui eu gostaria de convidar o público a responder essa pergunta com a gente. Então, tem uma salinha aqui aberta no Menti. Por favor, se quiserem abrir pelo browser ou se quiserem escanear com o QR Code, vocês podem entrar nesse link e com esse código respondam a pergunta. Eu vou dar um minutinho para vocês poderem brincar um pouquinho com a ferramenta, e a gente queria ouvir um pouquinho do que o público pensa sobre onde está esse conhecimento. Vamos dar aqui alguns minutinhos para o pessoal poder votar. A gente usou de manhã, Lê. O pessoal já está treinado aí no Mente. Maravilha. Vocês estão vendo a minha tela aqui? Do resultado? O resultado não. Não? Acho que você precisa trocar. Uhum. Olha que bacana isso. Vamos dar mais um minutinho para as pessoas terminarem de votar aqui. Mas o legal dessa pesquisa é que você não precisa escolher uma alternativa. Você pode dar peso maior para onde você acha que o conhecimento está dentro da organização ou do local onde você trabalha. Então a gente vê aqui que a maioria das pessoas tem considerado que está nas pessoas e nas equipes, passando depois para processos e manuais. E projetos está ganhando um pouco mais de força, mas não vai ser o suficiente ainda para ultrapassar. Sistemas está subindo também. Sistema subiu agora. Bacana. Isso aqui é mais um aquecimento para a nossa conversa, porque eu gostaria de ouvir então um pouquinho do André e do Fernando. Que conhecimento? Aonde está esse conhecimento? Então eu convido vocês para se juntarem a essa conversa aqui. Vai lá, André. Vamos lá. Bom, o painel fala sobre o modelo de referência da SBGC, né?
E uma questão que a gente fez quando a gente estava preparando esse painel foi por que a gente precisa de um modelo de referência, né? E uma das primeiras questões que surgiu foi essa que o Leandro colocou, e que a gente encontra muito quando a gente discute sobre gestão do conhecimento com empresas, organizações, as pessoas que estão levantando essa bandeira, né, da gestão do conhecimento. Por onde eu começo a fazer gestão do conhecimento e que conhecimento que eu preciso gerir, né? O conhecimento está em todo lugar, está na empresa inteira, né? Então, se eu for gerenciar o conhecimento todo da organização, eu vou ter dificuldade em saber por onde começar, né? Então, uma das coisas que a gente precisa fazer quando a gente pensa em gestão do conhecimento é identificar que conhecimento é esse que a gente precisa trabalhar, né? E eu lembraria de duas coisas importantes que a gente precisa refletir em relação ao conhecimento. Uma delas é qual o conhecimento da organização, que assunto, que tema precisa ser trabalhado, e a segunda é de que forma esse conhecimento se apresenta, né? Então, por exemplo, a gente precisa gerenciar conhecimento da operação, do dia a dia, da rotina. Tem empresa que gerencia conhecimento do cliente, quais são as necessidades do cliente, o que ele precisa, como é que eu posso atendê-lo, né? Quais são as expectativas dele. Muitas empresas fazem gestão do conhecimento em projetos, então, novas técnicas, novos métodos, novas soluções, como é que a gente captura, retém esse conhecimento em projetos, né? Então, quando a gente fala de gestão do conhecimento e gestão do conhecimento organizacional, o que é esse gestão do conhecimento? O que é esse conhecimento organizacional? Né? Conhecimento de projetos, é o conhecimento dos processos operacionais, é o conhecimento que está nas pessoas, né? Então a gente precisa identificar e reconhecer esse conhecimento, né? E a segunda coisa é como esse conhecimento se apresenta. É aquela história do conhecimento tácito e explícito, se ele está documentado ou não está documentado, né? Se é um conhecimento mais prático ou se é um conhecimento mais conceitual, porque isso define a forma como a gente vai trabalhar com esse conhecimento. Então, saber responder essa questão, né? Que conhecimento que eu preciso trabalhar? Que conhecimento que eu preciso cuidar, gerir? É uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer ao pensar em gestão do conhecimento. Mas tem mais coisas para explorar. Vou deixar o Fernando falar um pouquinho. O que você pensa dessa questão, Fernando? Eu concordo, né, com o que você tem colocado, né? Só assim, alguns complementos para a gente debater, né, trocar algumas ideias, né? Como a gente está falando de conhecimento, né? Conhecimento ele transcende, né, essa fronteira organizacional, né, da organização da empresa, né? Então também tem conhecimento do fornecedor, do parceiro, do cliente, né, da comunidade que a empresa está inserida, né? Não só o conhecimento que está dentro da organização, né? Tudo isso é importante, né, para o negócio em si, né, da empresa, né, da organização que a gente está, né? Então, esse que conhecimento, onde ele está, né, ele não é engessado, né, dentro, né,
jardim murado da empresa, né? Ele não é só aquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente desenvolve, né, alguma parceria de pesquisa e desenvolvimento com algum instituto de pesquisa, né? Esse conhecimento ele está transcendendo, né? Todo esse jardim murado está passando de organizações diferentes e pessoas diferentes, né? Que vivem culturas organizacionais diferentes, né? Então, dependendo, né? O André até já levantou a história do por onde eu começo, né? Como eu começo, né? Então, dependendo, né, dessas respostas, né? Isso vai acabar influenciando, né, nas nossas decisões, né? De gerir que conhecimento, né? Aonde que está esse conhecimento que a gente quer gerir, né? E passando um pouco, né, os tipos, né, a forma, né, que ele se manifesta, como a André falou, né, se é tácito, é explícito, né, a gente está trabalhando, né, com a experiência das pessoas, né, a gente está trabalhando com a vivência das pessoas, a gente está trabalhando com procedimentos, né, com métodos, né, então o que é, né, de fato esse conhecimento que a gente quer gerir, né, qual é ele, né, e onde ele está de fato, né? Às vezes o conhecimento já está codificado, né? É uma questão de dar acesso, né? Permitir a busca, né? Nem sempre é o caso, né? Tanto é dito, né, por muitos, né, que o grande desafio, né, da GC é o conhecimento tácito, né? Devido à sua natureza, né? Então acho que alguns complementos aí, André, se você quiser também, a partir daí, explorar mais algumas coisas. Eu posso complementar um negócio? Eu acho que Claro, é para complementar. Uma questão importante, né? Assim, a gestão do conhecimento é uma área relativamente nova, né? Tem uns 20 anos, mas em comparação com outras, ela é bastante incipiente ainda, né? Em comparação com RH, com TI, com marketing, com estratégia, enfim. Então ainda falta clareza sobre o que é gestão do conhecimento. Eu acho que uma questão importante que a gente precisa explorar um pouquinho é o que é esse conhecimento organizacional, né? Quando a gente fala de gerir o conhecimento da organização, a gente está falando do quê? Do conhecimento que está nas pessoas? Muitos programas começam porque o conhecimento está indo embora com pessoas que estão saindo da empresa, né? É esse conhecimento que eu preciso gerir, né? Ou é o conhecimento que está nos procedimentos, nos processos, nas rotinas, na forma de fazer as coisas, né? Ou é o conhecimento que está na cadeia produtiva, como disse o Fernando, né? Fornecedores, distribuidores, cadeia logística. Que conhecimento é esse que precisa de atenção? Se é o conhecimento das pessoas, né, o conhecimento dos indivíduos, quando que um conhecimento de alguém passa a ser da organização, né? O que é conhecimento individual e o que é conhecimento organizacional? O conhecimento do Fernando ou do Leandro são conhecimentos da SBGC, por exemplo, né? Então, a gente precisa reconhecer essas sutilezas, essas fronteiras, e muito do segredo da SBGC está em você fazer o conhecimento transpor essas fronteiras, deixar de ser individual para virar organizacional, deixar de ser um conhecimento que é tácito e transformar esse conhecimento em explícito, né? Um conhecimento do cliente, o entendimento de uma necessidade do cliente e transformar isso numa oferta, num produto, num serviço, em algo concreto, né? Então, transpor o conhecimento, transformar o conhecimento, né, nessas várias
formas, né, é uma atividade importante de gestão do conhecimento. Por isso que é importante a gente conseguir diferenciar essas coisas. Pô, muito legal isso, André. Acho que o discurso, tanto do Fernando quanto do André, eles fortalecem uma crença que eu já tinha, é que não existe fórmula pronta para a gestão do conhecimento. Então, não existe um checklist de coisas pré-fabricadas, como qualquer coisa que seja se pré-fabricado, um sistema, um tipo de reunião, que sirva para todas as empresas de forma prescritiva, todas empresas e ou organizações, né, de forma prescritiva. Acho que o que vocês estão falando aqui é que para cada organização, cada instituição, a gente deve ter esse olhar com mais cuidado sobre aonde está esse conhecimento e como a gente quer lidar com ele. Isso me dá a deixa para seguir para o nosso próximo slide. O que fazer e como fazer essa gestão do conhecimento? Como usar esse conhecimento? E eu já notei aqui que algumas pessoas já se adiantaram, então caso você já tenha votado, obrigado. Mas se você não votou ainda, tem mais uma questão aqui para ouvir um pouquinho do nosso público. O que vocês acham? O que eu tenho que fazer? Como eu devo fazer a gestão do conhecimento na minha organização? Então, as pessoas ainda estão votando. Deixa eu compartilhar a tela aqui das respostas. E aqui está interessante: facilitar a aquisição de conhecimento novo e capacitar... Bem equilibrado. Bem equilibrado. Estimular a troca e compartilhamento. Não está tão longe assim, né? Bem bacana. E, de novo, não é mutuamente exclusivo. Olha que bacana isso. Interessante. É bem reativo, né? Exato. A aquisição está subindo. A aquisição está subindo. Isso aí, tem que ser uma GC proativa, gente. Ou não, né? Dependendo do teu problema. Dependendo do negócio, né? Exato. Se for uma coisa que não muda nunca, né? Beleza, vamos reter. Agora, tá no mercado de tecnologia, por exemplo. Exato. E é bacana. Talvez não seja o diferencial. Isso, é bacana ver a impressão das pessoas votando aqui sobre a importância de estimular essa troca, né? Independente de onde você esteja, seja uma operação mais padronizada, mais estanque, ou se é num ambiente mais dinâmico, a importância da troca, e desse compartilhamento, ele aumenta, né? Ah, sim. Para a criação do conhecimento, né, é importante compartilhar, né? Sem compartilhar não tem criação, né? Exatamente. Compartilhamento é importante para ambas as coisas, né? Vou dar mais 15 segundinhos aqui para ver se mais alguém vai votar, e aí a gente volta aqui para esse bate-papo. Olha só, e daí a nossa aquisição de conhecimento foi lá. Caiu de novo, foi lá para baixo. Mas o estímulo da troca e do compartilhamento continua em alta. Então, essa associação, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, exatamente. O que me deixa mais em paz de espírito a gente vê que, pelo menos do nosso público aqui, a questão da
TI muito pesada para a gestão do conhecimento não é mais como era alguns anos atrás, né? Então, repositórios de conhecimento, que está muito relacionado com a TI, não tem mais tanta força como a gente via acontecer no passado. Esse é um ponto positivo. Isso é uma característica interessante. Vamos voltar então aqui para a nossa pergunta. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham, André e Fernando? Qual que é a impressão de vocês sobre o que fazer, como fazer, o que vocês entendem aqui nesse nosso aquecimento sobre esses temas, as provocações? Quer começar, Fernando? Bom, eu vou começar provocando o André aí. Porque o como fazer, né? O que fazer, o como fazer, às vezes, né, vai passar por a gente entender que não é fazer gestão do conhecimento, é outra coisa. É uma outra técnica, uma outra metodologia que a gente vai usar, né, para também cuidar do conhecimento, né? Mas pode ser que a gestão do conhecimento não seja, né, a mais adequada. A gente discutia isso ontem na oficina, né, de implementação de práticas. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo hoje participaram. Acho que o André estava lá também. Né? Talvez não seja, né, gestão do conhecimento, né? Mas, bom, voltando ao ponto aqui, né, só para dar uma cutucada no André. O André gosta de ser bastante inclusivo, né, com a GC. Mas eu acho que, assim, tem algumas questões, né, do como fazer, né, o que fazer, né, que vai ter uma ligação, né, um vínculo direto lá, né, com a pergunta anterior, né, que conhecimento, né, onde que está, né? Então, se a gente tem um conhecimento, né, que é exclusivamente tácito, né, baseado na experiência de um grupo de especialistas com mais de 30 anos, né, de experiência numa crescente de uma determinada tecnologia, né? Então a gente precisa, né, de um lado, né, compartilhar, né, e ensinar, né, jovens, né, que estão chegando, né, por meio, né, de técnicas e práticas, né, que vão estimular, né, a troca, né, o compartilhamento dessa experiência, aliás, e vão promover a aplicação, né, desse compartilhamento por esses jovens, por exemplo, né? E esses experientes estarem observando aquilo, saber se o cara está fazendo direito e corrigindo, né? No dia a dia, na hora, né? Às vezes a gente quer, né, criar, né, uma base, né, de conhecimento, né? Então a gente vai para uma ideia mais de construir conteúdo, né? Criar um banco de conhecimento, né? Para que as pessoas possam, de qualquer lugar que elas estejam, né? Seja no escritório, né? No mobile, né? Do outro lado do mundo, igual o Lê. O Lê está na Coreia, gente. Não sei se vocês sabem, mas o Lê está na Coreia, né? Foi para lá há pouco tempo, para que as pessoas possam, né, acessar esse conteúdo de alguma forma, né? O que você acha, André, da minha provocação aí para você? Bom, isso me lembra aquela pergunta inicial que a gente encontra com frequência. Por onde eu começo a fazer gestão do conhecimento, né? Eu começo estimulando a troca, o compartilhamento de conhecimento entre as pessoas, eu começo capturando o conhecimento de quem está saindo. Eu achei interessante o resultado da enquete, porque talvez no fim das contas
a troca, o compartilhamento é o que o pessoal está buscando. O que o pessoal precisa mesmo nas organizações é que o conhecimento circule mais, né? E acho que ao circular mais, acontece essa transição do conhecimento que é individual, que é de uma pessoa, e isso é transformado em conhecimento da organização, um conhecimento que é compartilhado por muitas pessoas, né? Agora, é interessante, é engraçado que, assim, muitos programas de gestão do conhecimento começam pelo segundo item, que é a captura do conhecimento, né? E eu vou arriscar uma leitura aqui. As pessoas sabem que o conhecimento é importante, mas gerir o conhecimento dá trabalho. Dá trabalho e não tem um impacto imediato ou um impacto óbvio, claro, né? E elas só vão se lembrar de cuidar do conhecimento quando o calo aperta, quando a água chega no pescoço, que é quando esse conhecimento está indo embora. Então, quando as pessoas estão saindo da organização, o conhecimento está indo embora, opa, vem cá, precisamos reter esse conhecimento, né? Então, muitos programas de gestão do conhecimento começam com retenção, começam com captura de conhecimento das pessoas experientes que estão indo embora. Mas isso porque, eu arriscaria dizer, é porque o risco subiu num nível preocupante, né? Quando o ideal seria a gente cuidar do conhecimento antes, né? Fazer essa troca, estimular esse compartilhamento antes, né? Mas para fazer um gancho aí com o seu comentário, Fernando, e com o que o Leandro falou também, né? Que não tem receita pronta para a gestão do conhecimento. A gente costuma representar a gestão do conhecimento com um ciclo, né? Desses processos de conhecimento, de captura, de compartilhamento, de aquisição, de disseminação, de acesso, uso do conhecimento, né? Mas qual que é o ponto de entrada, né? Por onde a gente começa e tem uma ordem certa para fazer essas coisas? Como disse o Leandro, é difícil dizer, né? Acho que cada momento pede uma coisa, né? Mas é importante a gente reconhecer o que está acontecendo com o conhecimento. Onde é que está travando? Onde é que está o gargalo? Onde é que está a lacuna? Né? Ele está muito concentrado em algumas pessoas, né? Ele está concentrado em áreas, em departamentos, em ciclos, né? Ou ele está indo embora da organização, né? Ou tem muito conhecimento novo sendo criado fora, nos fornecedores ou nos clientes, a gente precisa trazer esse conhecimento para dentro, né? Então, perceber esses movimentos do conhecimento, né? Esses processos são aquela transformação do conhecimento que eu comentei lá no começo, né? O que eu tenho que fazer com o conhecimento? Tenho que capturar, tenho que transformar, tenho que fazer ele circular daqui para lá. Eu tenho que fazer ele circular do mais experiente para o mais novo, como disse o Fernando, ou do centro, né, da área corporativa, para as pontas, para as filiais, para o pessoal que está lá na linha de frente, conversando com o cliente. Então, qual é o movimento que eu preciso fazer com o conhecimento, né? A gente precisa enxergar isso e fazer isso funcionar, desafogar o conhecimento. Legal. Pegando um gancho lá no começo da conversa do André, por que as pessoas tentam muitas vezes formalizar o conhecimento, né? Capturar o conhecimento? Porque, pelo menos na minha perspectiva, essa é a forma mais rápida de você mostrar algum progresso. Uhum. Então, dentro de uma organização que você tem um ambiente um pouco mais dinâmico, muitas vezes tem que mostrar também algum resultado rápido
E essa é uma forma, nem sempre que funciona no final, mas é uma maneira de você chegar com os teus repositórios, com os teus arquivos organizados, e que talvez não dê o resultado que você espera lá na frente, mas ele é um caminho, né? Aproveitando aqui, eu estou recebendo algumas questões, e muitas delas a gente vai abordar ao longo aqui da nossa conversa, mas tem uma especialmente interessante para esse momento, que foi do Alberto Alves Marques. Onde está o conhecimento em uma sociedade digital informatizada? Onde está o conhecimento em uma sociedade digital informatizada? Está em todo lugar. Está em todo lugar. Está na sociedade. Esse é o desafio da gestão do conhecimento, gente. O conhecimento está em todo lugar. O conhecimento está digitalizado, está nos repositórios, está nas redes sociais, aquela apresentação que a gente compartilha no WhatsApp, no Slack, aquele vídeo que a gente gostou muito e teve um insight que a gente mandou para a equipe, aquela dica que o colega passou para a gente na reunião, na conferência, no call que a gente fez. Hoje está todo mundo remoto, então a gente faz videoconferência, não foi gravado, né? Mas foi trocado, foi comentado naquela reunião que a gente fez remota. Então, tudo isso é conhecimento circulando, né? Por isso, a gente precisa perceber em que forma que está esse conhecimento. Esse conhecimento é o vídeo que foi compartilhado, é o PDF, a apresentação que foi compartilhada, o conhecimento é aquele comentário, aquela história que a pessoa contou na reunião, aquele insight do cliente, e como é que a gente trabalha com esse conhecimento, venha na forma em que ele vier, né? Uhum. Acho que um grande desafio dessa sociedade digital é que, o conhecimento ele se manifesta de maneiras muito diferentes. A gente multiplicou demais os formatos de conhecimento, né? Então, a gente não tem mais só conhecimento impresso, conhecimento é digital, mas é digital imagem, é digital áudio, é digital conversa, é gravação, é um monte de coisa diferente, é Instagram, é Face e Twitter. E, segunda coisa, esse conhecimento circula numa velocidade muito grande, descentralizada, não controlada, né? Então, antes da digitalização, antes da transformação digital, os processos eram mais gerenciáveis, né? Quando os processos eram mais físicos, era mais fácil controlar e monitorar as coisas. Com a digitalização dos processos, digitalização das conversas, digitalização do conhecimento, ele circula mais rápido, circula de forma mais dispersa, mais descontrolada, e fica mais difícil monitorar esse conhecimento. Então, a gente precisa de outras técnicas, outros métodos para acompanhar essa dinâmica que a gente está vivendo. Legal. Então, acho que a gente já pode continuar aqui na nossa... dar uma acelerada aqui no nosso aquecimento. E a gente já abordou um pouco isso, mas acho que vale a pena deixar explícito. Tem uma sequência. Então, por que eu faço gestão do conhecimento? E para que eu faço gestão do conhecimento? E eu gostaria de ouvir de vocês, né? Aqui tem uma pergunta da Priscila, eu acho que a Priscila Santos, eu acho que vai de encontro com um pouco dessa discussão também. É essencial conhecer os conhecimentos críticos da organização para implantar ações de gestão do conhecimento. A gente vai abordar isso aqui no modelo também, mas acho que já vale a pena dar essa palhinha. Legal. Eu acho que então, o desafio da GC é que não tem uma receita pronta, depende da organização e, mais que isso, depende do momento da organização. Então, num determinado momento, a organização tem um programa de desligamento e o conhecimento está indo embora e eu preciso reter.
Então, eu vou trabalhar com retenção, com captura, né? Num outro momento, eu tenho muito conhecimento documentado, eu tenho lições aprendidas, eu tenho boas práticas organizadas, classificadas, à disposição de todos, mas as pessoas não estão usando. Não estão usando porque não sabem onde está, como encontrar, como acessar. Então, a prioridade passa a ser a busca, o acesso, a encontrar essas coisas, né? Então, quem trabalha com gestão do conhecimento precisa fazer essa leitura, né? Onde é que está o gargalo agora, né? Onde é que está o desafio nesse momento? Nesse momento eu preciso estimular a troca, o compartilhamento, então vamos escolher técnicas de troca e compartilhamento e facilitar essa circulação do conhecimento. Num outro momento, a demanda principal passa a ser a aquisição de conhecimento externo. Então, vamos fazer prospecção, vamos fazer benchmarking, vamos trazer gente de fora, especialistas, fornecedores, clientes, para falar com a gente e trazer esse conhecimento para dentro de casa. Então, a gente tem que fazer essa leitura do momento da organização e escolher aquelas técnicas que vão trabalhar melhor aquela necessidade que a gente está vivendo. Fernando. Então, né, eu acho que essa história do porquê e do para quê, né, elas ajudam bastante as pessoas a definir essa sequência, né, por onde começar e tudo mais, né. Acho que elas vão dar... A gestão do conhecimento, ela é meio, né, a gente pode usar, né, para um probleminha, né, que vai ter um impacto mínimo, né, na organização, ou a gente pode usar para resolver, né, contribuir, né, para atingir objetivos de negócio, desafios de negócio, né. Então, a gente pode ter tanto uma abordagem, né, mais simplistas, né, no sentido... não é no sentido de ser ruim ou de não ter relevância, tá, gente? É no sentido de gestão mesmo, né? Se eu tenho um desafio de negócio mais claro, estratégico, eu preciso de uma gestão estratégica do conhecimento, algo mais elaborado, né? Então, nesse sentido, né, a pergunta eu esqueci o nome de quem fez a pergunta. Priscila. Né, a pergunta da Priscila tem um certo sentido, né? Então, eu preciso entender, né, quais são os conhecimentos essenciais, por que são esses conhecimentos essenciais, que vínculo tem com o negócio ou com a atividade fim da organização, né, se for governo, né? Então, aí a gente precisa, de fato, ter um trabalho, né, de gestão, né? É óbvio, né, que a gente pode ter iniciativas de gestão do conhecimento que não tem essa necessidade da gente identificar conhecimento. A gente vai pela sensação, pelo sentimento, como a Andrea deu exemplo, né? Pô, a minha empresa tem, sei lá, tem 20 mil funcionários. Está indo 5 mil funcionários embora, todos da operação. Opa! Eu vou perder conhecimento ali, né? Eu não mapeei conhecimento, nem nada disso, né? Mas eu posso, por meio dessa sensação, né, ter iniciativas, né, de GC direcionadas para problemas emergentes ou outros tipos de problema que a gente vai, né, se deparando, né, no dia a dia da vida organizacional, né? Então, eu acho que muito da história de não ter receita, né, ela passa, né, por essa compreensão, né, para essa questão mais conceitual
né, do que está acontecendo, aonde eu estou pisando, né, que ambiente é esse que eu estou, né, que aí tem a ver um pouco com inteligência coletiva também, né, com inteligência competitiva, às vezes, de mercado, enfim, né, mas a gente precisa, né, entender onde a gente está, né, se eu estou tendo um sentimento que ali tem um problema de conhecimento, né? E isso não tem exatamente um impacto, né, no negócio da organização, né? Não preciso não deixar de agir, não, vamos agir. A gestão do conhecimento, se ela pode ajudar, por que ela não vai ajudar, né? Mas, né, com certa cautela de publicidade e tudo mais, né? Agora, se a gente tem um desafio, né, que impacta, né, o desenvolvimento organizacional, né, impacta o negócio, né, vai revolucionar o mercado que a gente vai precisar de elementos um pouco mais estruturados, né, para construir o nosso sistema de gestão do conhecimento, né? O sistema de gestão do conhecimento ele pode ser uma coisa grande, complexa, né? E não dá resultado nenhum, né? Pode ser uma coisa pequena, né? Bem amarradinha, que vai gerar, né, um grande impacto na organização. Né? Ou eu posso ter um pedacinho do sistema de GC que vai resolver meus problemas lá do dia a dia, tá ótimo, tá tudo certo, né? Mas em alguns casos, né, entender, né, e saber quais são esses conhecimentos essenciais do negócio, eu acho que é importante. Legal, acho que isso aqui também deixa porque a gente veio falar de fato que é o modelo de referência, né? Então, porque o que a gente tem visto aqui nessa conversa? A gente tem percebido que existem várias formas de atuar com o conhecimento, de ativar esse conhecimento, de colocar ele em prática de uma forma, como o Fernando falou, de um sistema, de algo bem estruturado e ao mesmo tempo algo mais dinâmico, de acordo com a necessidade. Então, qual que é a importância do modelo para as organizações? Né? Então, essa é a próxima, que aqui a gente já começa a fazer a ponte com o modelo em si. Por que a gente precisa de um modelo? Ou a gente não precisa de um modelo? Eu acho que a gente precisa, senão a gente não teria trabalhado nisso, né? Mas por que a gente precisa? Eu acho que é para organizar as ideias, para a gente deixar claro, indicar com mais precisão o que a gente precisa prestar, em que a gente precisa prestar atenção para implementar a gestão do conhecimento, para fazer a gestão do conhecimento acontecer, né? Então, a gente falou de conhecimentos, a gente falou de o que fazer com esses conhecimentos, e queria fazer um vínculo com o que o Fernando falou, né, de associar a gestão do conhecimento com a estratégia. Esse é um elemento importante aí do modelo que a gente encontrou lá no início, né? A primeira pergunta que o pessoal costuma fazer sobre gestão do conhecimento é por onde eu começo, né? E quando o pessoal faz a pergunta, eu costumo fazer outra, que é para que você precisa de GC? Ou por que você precisa de gestão do conhecimento? Que é justamente esse alerta que o Fernando fez, que é alinhar a gestão do conhecimento com a estratégia, né? Que resultado você está querendo gerar com gestão do conhecimento? É só evitar a perda do pessoal que está indo embora? Ok, é um objetivo importante, mas desse conhecimento que está indo embora, todos são igualmente iguais ou tem algum que tem mais impacto, né? Então, para que eu quero fazer gestão do conhecimento é importante. Então, eu preciso enxergar o que eu preciso fazer com o conhecimento, reter. Que conhecimento que eu preciso reter, né?
o conhecimento de que ele está indo embora. Que resultado que eu estou esperando com isso, né? Então, por exemplo, o Leandro foi para a Coreia, né? Deixou, levou o conhecimento dele embora. Que conhecimento do Leandro é importante a gente reter para que as atividades não parem, né? Então, alguém que está indo embora, muito dificilmente eu vou conseguir reter todo o conhecimento dele. Que conhecimento dele é importante ser retido no pouco tempo que eu tenho para reter esse conhecimento, né? Então, talvez não seja tão importante reter o conhecimento que ele tem de processo de compra, de aprovação, de orçamento ou de controle de horas da equipe. Talvez seja importante reter o conhecimento que ele tem do mercado, dos clientes, das tendências de mercado que estão acontecendo, né? Então, eu vou colocar mais atenção naquilo. Então, o modelo foi identificando esses elementos que são importantes a gente olhar, prestar atenção e organizar isso de forma que a gente consiga mapear o que eu preciso e encaixar as coisas de forma que faça sentido, de forma que funcione. Fernando, quer comentar algo? Eu posso passar aqui já. Não, acho que você pode passar, Lê. Eu estava, inclusive, no chat aqui com o pessoal no YouTube, trocando ideia com o pessoal aqui. Legal. Então, o que a gente está falando aqui, e agora de uma forma mais visual do que o André trouxe, né? O modelo ele tem alguns fundamentos que suportam o trabalho, né? O primeiro dele é que a gestão do conhecimento exige um ambiente propício para que ela funcione. E aqui não é uma ordem, não existe uma sequência. Eu comecei de baixo para cima, mas pode ser em qualquer lugar, né? O André pontuou muito bem isso. Então, a gestão do conhecimento exige um ambiente facilitador, ela precisa de um ambiente próspero, um ambiente que permita ela crescer dentro da organização. E a gestão do conhecimento, e aí foi o que o Fernando falou, ela é meio, ela não é fim, ela só existe, ela só faz sentido se ela consegue apoiar o negócio. Se a gente não conseguir, com as nossas práticas de conhecimento, ajudar o negócio, quando a gente fala negócio, pode ser qualquer tipo de organização, não governamental, terceiro setor, com fins lucrativos, não importa. Se a gente não conseguir apoiar o objetivo pelo qual aquela organização existe, a gestão do conhecimento não faz muito sentido, porque qual que é a função? Pode ser muito legal, mas se eu não consigo dar resultado, né, trazer atingir o fim que eu busco com a minha organização, por que eu faço o GC, né? Então, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês a opinião de vocês sobre esses diferentes fundamentos e dimensões. André, ligou. Contar um pouquinho do histórico do modelo, né? A gente começou a montar esse modelo em 2013, na comunidade prática de maturidade em gestão do conhecimento, com um benchmarking entre empresas que tinham programas de gestão do conhecimento, cada uma apresentou seu programa, contou o que fazia, quais os elementos, como organizava, quais as práticas, né? E aí a gente foi identificando, né, o que os programas de gestão do conhecimento bem-sucedidos têm em comum, o que costuma funcionar, quais são boas práticas de gestão do conhecimento. E essas 3 camadas que você mostrou, elas apareceram muito cedo na discussão, na conversa. A gente percebeu que gestão do conhecimento não acontece no vazio, né? Gestão do conhecimento não é só
cuidar do ciclo de GC, cuidar da aquisição, retenção, organização, disseminação, etc. Gestão do conhecimento, os programas mais bem-sucedidos tinham uma gestão do conhecimento que ajudava o negócio a funcionar melhor, né? Ajudava a entregar projetos mais consistentes, ajudava a capacitar as pessoas que iam tocar esses projetos mais rápido, ajudava a reutilizar soluções que foram criadas ao longo do projeto e assim por diante, né? Então, os programas bem-sucedidos tinham uma contribuição mais clara para o funcionamento do negócio, né? E não só isso, a gestão do conhecimento acontecia num ambiente que favorecia a gestão do conhecimento, né? Então, são coisas mais difíceis de perceber, mas, por exemplo, a cultura organizacional de empresas que tinham programas de gestão do conhecimento maduras, parece que era uma cultura que valorizava o conhecimento, valorizava o aprendizado, valorizava a conversa, a discussão, a troca, né? Então, a gente foi percebendo que coisas são essas que facilitam as práticas de GC, que fazem a prática de gestão do conhecimento funcionar, né? Por que a mesma prática, lições aprendidas, nessa empresa funciona e naquela não funciona, né? Então, esse ambiente facilitador, ele apareceu cedo na conversa também. E aí, a gente organizou dessa forma. Quando a gente fez esse primeiro benchmarking, né, em 2013, a gente olhou para... a gente criou uma estrutura, né, de observação, né? Então, a gente olhou para a estratégia de conhecimento, se a empresa tinha equipe de GC ou não, como é que era essa equipe, quais as competências da equipe, se a empresa adotava ou criou o seu próprio conceito de GC, né? Como é que eram tomadas as decisões, né? Se tinha ou não tinha indicadores, né? Para que, né, se fazia a gestão do conhecimento, por que se fazia a gestão do conhecimento, quais eram as práticas, né? Que prática era usada em qual processo de conhecimento para atacar que tipo de conhecimento, né? Quais eram as tecnologias de suporte, né? A gente fez um trabalho de observação, né, que o André está comentando, né, bastante detalhado, né, que permitiu, né, a comunidade em si, né, enxergar esses detalhes, né, não só da cultura, né, que está no ambiente facilitador, mas também da contribuição para os processos de negócio, né, dessa história da GC apoiar o negócio, né? E na época, André, não sei se você lembra, cara, isso foi em 2013 mesmo, né? Que muitos dos programas, né, tinham lá a GC como um facilitador, ou não vou lembrar o nome que o pessoal usava agora, um facilitador ou um contribuidor para a inovação, né? Muito bom, essa é uma das perguntas que a gente tem aqui. Num determinado momento, a gente até mudou o nome, era Comunidade, Maturidade, Gestão do Conhecimento e Inovação, né? Por conta disso. Bom, enfim, era mais...
E muitos, né, das empresas, né, tinham esses vínculos, né, como o André falou, bem claros, né, e um deles, né, era especificamente essa história da inovação, né. A GC deve apoiar o negócio, né, os processos de negócio e tal, né, e um desafio do negócio era a inovação, né, então a GC era esse elo contribuidor, esse meio, né, que ia fazer a inovação funcionar, né? E era claro assim, né? Não era uma coisa assim de briga entre áreas. Não, a inovação é minha, não tinha muito essa história, né? Foram coisas que a gente também observou na época, né? Uhum. Bacana. Tá bem só endereçando a pergunta mesmo da Jesuína, né? A GC pode ser um instrumento para a inovação, né? E como? Tá nessa linha, né? A GC traz insumos para o negócio ser inovador, né? Falando nisso, tá cheio, o pessoal que está assistindo aí, ó, muitos estavam em 2013, o Noronha, o Du, a Jesuína, o próprio André, eu aqui. Levanta a mão aí no chat, gente, quem estava lá em 2013, não lembro todo mundo. Fábio Vernalha da Natura, a Fátima do Sebrae, Marcelo Yamada, né? Tinha uma galera aí, né? Alguns ainda continuam em GC, outros não. Isso também é um detalhe, né, André? Interessante. Não para essa conversa, mas um outro tópico. Posso acrescentar um negócio, Leandro? Por favor. Acho que vale dizer que assim, esse modelo aí não é uma coisa revolucionária, não é? A gente não tirou isso da cartola, né? Como o Fernando disse, né? Assim, na coleta de dados já havia um esquema do que observar, dos elementos que a gente estava buscando, né? As empresas mais maduras também têm seus modelos de gestão do conhecimento, né? E aí a dica que eu deixaria aqui é que vale a pena para quem pensa em fazer gestão do conhecimento de forma mais consistente, pensar em um modelo de gestão do conhecimento para a sua organização. E o que é esse modelo de gestão do conhecimento? É justamente o encaixe dessas peças. Que peças e como eu estou encaixando essas peças de maneira que faça sentido para a minha organização. E por que essas empresas maduras tinham um modelo de gestão do conhecimento? Porque é uma forma de mostrar essas conexões entre o conhecimento, o que eu estou fazendo com o conhecimento, como isso ajuda o negócio, ajuda a operação, ajuda a entrega, né? E que peças que eu preciso garantir que estejam no lugar, seja tecnologia, seja cultura, para que essas práticas rodem bem, né? Então, enxergar as peças e colocar as peças de um certo jeito que faça sentido ajuda a comunicar o valor que a gestão do conhecimento agrega e como ela está agregando esse valor, né? Você tangibiliza essas relações. Então, gestão do conhecimento é uma coisa pouco tangível, né? Então, dar forma a isso ajuda bastante, acredito. E não é engessado, né, André? É dinâmico, né? Você pode, né, no modelo atual, né, versão 2020, já que o pessoal está reclamando que a gente está falando de 2013, você pode combinar, né, as variáveis, né, de acordo com os seus problemas de GC. E o pessoal está lembrando aqui, a Mafê está lembrando também, né, fazendo um gancho aqui com o modelo, né. Hoje de manhã a gente fez, né, uma construção, né, que tem a ver aqui com o ambiente facilitador, né. A gente construiu todo um ambiente, né, de confiança, né, de compartilhamento, de conhecimento, com diversas técnicas, né, hoje de manhã. Foi bem legal também.
Legal. Acho que é, aí a gente pula já para o ambiente facilitador. Acho que vale a pena explorar um pouquinho o que que a gente quer dizer com cada um desses níveis, né? Acho que a gente pode explorar um pouquinho, porque na conversa eu fico imaginando, porque aqui nós três já temos alguns anos de estrada na gestão do conhecimento, né? Mas a pessoa que está entrando agora nesse mundo, como que ela entende o que a gente está falando sobre ambiente facilitador? Então, eu gostaria de explorar um pouquinho essa dimensão e ouvir vocês. O que que vocês entendem por cultura, elementos de gestão, infraestrutura? De uma forma um pouco mais até sucinta, mas eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham sobre isso? Bom, cultura, ela É tudo. é tudo, né? Tá por toda a organização, influencia, né, o comportamento das pessoas, né, que as pessoas acreditam ou não acreditam, né? Facilita e cria barreiras ao mesmo tempo, dependendo do que você quer fazer, né? Então, eu sou meio suspeito para falar, né? Que eu sou pesquisador do tema, mas eu acho que é importante a gente entender a cultura, né, da organização para qualquer coisa, não só para a gestão do conhecimento, né? Inclusive para, né, para a gestão da inovação, por exemplo, né? Tem um monte de empresa aí com um programa de inovação que não consegue inovar e não, e não sabe por quê, né? Então, eu acho que compreender a cultura, né, é muito importante, né? Saber, né, quais são, né, os valores que precisam ser adquiridos ou jogados fora, né, para a gestão do conhecimento. Os elementos de gestão, né, vai desde de políticas, de recursos humanos, ao próprio sistema de gestão da organização, né? Infraestrutura tem a ver com a parte física, salas, cadeiras, né? O ambiente em si, Fernando, as deixa eu te interromper um tecnologias. pouquinho, só aproveitando aqui, porque acabou de aparecer uma pergunta. É, no cenário complexo, as instituições de educação vivem no momento de buscar uma nova cultura na GC, novas práticas e formas de aprender e compartilhar. Como vocês pensam ou vocês enxergam que a GC poderia colaborar no caminho de uma nova cultura? Isso vale, acho que não só para instituições voltadas à educação, mas qualquer instituição, né? Como que esse direcionamento da cultura pode ajudar? Quer falar, André? Pode ser. Aqui no modelo, a gente usa a cultura num sentido mais de contexto direcionador, né? É assim, a cultura é um dado e a gente trabalha dentro do que é possível, né? A cultura é o conjunto de combinados que a gente tem na organização do que pode ou não pode fazer, de como as coisas são feitas, né? Isso vale para uma organização, vale para uma sociedade, para uma comunidade, né? Mas, ao mesmo tempo, a cultura ela não é estanque, ela não é estática, ela muda ao longo do tempo, né? Ela evolui. Então, a pergunta foi numa escola, né, num ambiente educacional, mas a gente pode extrapolar para organizações de modo geral. A gestão do conhecimento, ela traz práticas novas, rotinas novas, né? Hábitos novos, novas formas de fazer as coisas. Então, se eu crio lá uma prática de compartilhamento de boas práticas, então, gente, professores, vamos fazer uma reunião mensal aqui e bater um papo sobre desafios que a gente tem em sala de aula, sobre soluções técnicas que a gente dá para esses desafios, tendências que a gente está observando no mercado, mudanças que a gente está observando no comportamento das pessoas, ou nesse isolamento, né? Migração para o trabalho remoto. Então, isso aí foi um choque para os professores, né? De repente tem que dar aula remota. Então,
Gente, como é que vocês estão fazendo? O que que você está fazendo? Que técnica? Que ferramenta? Puxa, eu não vejo o pessoal, não sei se eles estão prestando atenção ou não. O que vocês fazem para engajar o pessoal? Então, ao introduzir práticas novas, rotinas novas, você consegue influenciar a cultura. Você pode mexer um pouquinho a cultura em direção a um maior compartilhamento, né? Então, a influência é nos dois sentidos. A cultura molda o que pode ou não pode ser feito, né? Mas, ao mesmo tempo, se você introduz alguns comportamentos diferentes, algumas práticas diferentes, você pode tornar aceitável algo que não era tão confortável para as pessoas, né? Ou algo que não era feito simplesmente porque ninguém sabia fazer, não era costume, não é hábito, né? Então, nesse sentido, a cultura pode gentilmente, a gestão do conhecimento pode gentilmente influenciar a cultura, acho eu. Eu acho que isso tem a ver um pouco com o professor Neri falou ontem, né? Tipo, o mundo mudou e muita gente ainda não entendeu que o mundo mudou, né? Acho que a GC ela pode ter um papel, né? Viabilizador, né? De ajudar, né? Com práticas aí de GC as pessoas a entender essas mudanças que estão ocorrendo, né? E aí essa mudança cultural ela vai começar a nascer a partir desse entendimento, né, dessas mudanças mais macro que estão acontecendo, né? Então, acho que nesse sentido a GC pode ajudar bastante, né, as pessoas a entender o que está acontecendo de fato, né, e entender, né, por que não pode ser mais como era antes, né? Não adianta ficar falando que não pode ser mais como era antes. As pessoas precisam entender o porquê das coisas, né? Precisa entender, né? Trabalhar de outra forma. Por que ela precisa compartilhar, né? Por que não pode ter mais essa linha de aula, né? Em filinhas, igual o professor Neri estava comentando ontem na palestra, né? Não adianta só falar, as pessoas precisam entender, precisa ter sentido naquelas coisas. Eu acho que a GC pode contribuir muito nesse aspecto e iniciar, de fato, a construção de uma nova cultura, né? Posso Legal. fazer um complemento, Leandro? Por Desculpa. favor. Eu falei, Fernando complementou agora, né, que a GC pode influenciar a cultura, mas um outro ponto que vale a pena a gente prestar atenção é como a cultura está mudando em sala de aula, nas escolas, nas organizações, na sociedade como um todo. O Fernando falou do professor Neri de ontem, né? Para você ver, né, com redes sociais, com celular à mão o tempo todo, os jovens, os alunos que estão em sala de aula hoje têm uma outra dinâmica. Então, eles trazem uma cultura nova para a escola, para a sala de aula. Então, o professor, a escola precisa se adaptar a essa nova cultura. É uma nova cultura de aprendizagem que não coloca o professor num pedestal, que considera fontes de informação não só em livros, mas também no YouTube, também no Instagram e assim por diante. Uhum. Na organização, quando você tem os millennials chegando para o mercado de trabalho, eles vêm com uma cultura diferente, né? De conversa mais horizontal, de questionamento, de experimentação, né? De fazer as coisas diferentes, questionar o status quo, né? Então, isso também abre um espaço, né, de possibilidades para fluxos de conhecimento. Legal. E isso Isso. tudo acaba sendo a base, né, para as iniciativas e as práticas, né, que a gente quer explorar dentro da organização. Então, se a gente olhar aqui no modelo, o ambiente facilitador ele serve como o embasamento para a gente pensar em abordagens, processos e práticas.
gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, qual que é a diferença, né, entre abordagem, processo e prática de GC? Quer falar, André? Como eu falei do ambiente ali, se quiser dar uma rabiscada aí. Eu acho que, assim, esses três... Tem mais coisas para pensar quando a gente pensa em gestão do conhecimento, né? Mas, como eu disse, o modelo ele tenta chamar atenção para aquelas peças mais fundamentais, né? Ah, eu acho que aí a gente resume essas peças. Duas coisas são importantes para a gente desenhar um projeto de gestão do conhecimento, um plano de GC, uma iniciativa de GC, que a gente chamou aí de abordagens e processos, né? Processos são essas coisas que a gente faz com o conhecimento. Processos de gestão do conhecimento ou processos de conhecimento são captura, retenção, organização, disseminação, aquisição, etc. Né? Então, como que a gente organiza essas coisas? Como a gente encadeia essas coisas? Né? É muito comum encaixar isso de forma cíclica. Né? Primeiro eu adquiro, depois eu organizo, depois eu retenho, depois eu organizo, depois eu dissemino, depois eu utilizo e assim por diante. Cada empresa tem uma forma de encaixar isso. Né? Na prática, o que acontece é que não tem um ciclo bonitinho. Né? A coisa ela varia conforme o momento, como a gente disse, né? Mas isso é uma coisa importante da gente enxergar. O que eu preciso fazer com o conhecimento, em que sequência. Né? Uma falha comum que eu vejo é a empresa querer fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que eu retenho, como é que eu dissemino, como é que eu adquiro e crio de uma vez só. É muito difícil fazer isso de uma vez só. Né? É mais fácil, é mais razoável começar por algum lugar, geralmente lugar onde o calo está apertando, né? Se é retenção, então vamos começar com retenção. Agora que eu retive e tenho uma massa crítica de conteúdo, agora vamos disseminar esse conteúdo, ou vamos facilitar o acesso. Agora que a gente já tem um conhecimento, já incorporou, já acessa e utiliza esse conhecimento, incorporou esse conhecimento na nossa rotina, a gente está precisando criar conhecimento novo. Então, vamos começar a criar. Então, identificar os processos-chave, encadear isso é uma coisa importante. A outra coisa são as abordagens, que tem a ver com a forma com que o conhecimento se apresenta. Esse conhecimento é mais tácito ou é mais explícito? Ele é mais fácil de codificar ou é mais fácil pegar esse conhecimento na prática, no uso, na observação ou na conversa? Como é que eu pego esse conhecimento? Como é que eu transfiro esse conhecimento? Né? Como é que eu tangibilizo esse conhecimento? Então, tem abordagens voltadas a conteúdo, a conhecimento explicitado, tem abordagem voltada a colaboração, a troca, a conversa entre as pessoas, ao estímulo, a colaboração. Tem abordagens que são voltadas a trabalhar o conhecimento que já existe na organização e eu preciso disseminar. Então, eu já domino uma técnica, mas eu quero que todo mundo domine essa técnica. Né? Tem abordagens voltadas a trazer conhecimento de fora da organização, criar conhecimento novo e assim por diante. Então, combinando processos com abordagens adequadas ao tipo de conhecimento que eu preciso trabalhar, eu vou montar aquele terceiro elemento do modelo, que são as práticas. Né? Concretamente, o que é gestão do conhecimento? São as práticas de gestão do conhecimento que encaixam o conhecimento que eu preciso trabalhar, o formato em que ele se apresenta, né? Se é mais explícito, se é mais tácito, se é mais conversa, se é mais criação, se é mais aquisição. André, se você me permite, tem uma pergunta aqui da Marília que está em linha com o que você está falando. Ela diz, mas André, essa prática não atrapalha nas métricas? Se atuar só em uma área e não disseminar enquanto é feito, como medir os benefícios?
Então, a gente precisa organizar a gestão do conhecimento no curto, médio e longo prazo, tá? Você resolve um problema no curto prazo, mas você não para ali. Você tem, por exemplo, um conhecimento que está concentrado num lugar e precisa disseminar esse conhecimento, você vai cuidar disso primeiro, né? Mas, num segundo momento, você vai precisar, por exemplo, adquirir conhecimento novo. Ou, se nesse momento você precisa reter, você vai cuidar da retenção, porque aquilo é urgente, mas você não para ali. No médio prazo, você vai cuidar do acesso ou da organização ou da utilização desse conhecimento, né? Então, a gente trabalha a gestão do conhecimento em níveis estratégico, tático e operacional. No nível estratégico, você tem que trabalhar o ciclo todo, concordo. Tem que ter tudo ao mesmo, tem que ter tudo funcionando no nível estratégico. Tem que ter criação, tem que ter aquisição, tem que ter transferência, disseminação, compartilhamento, tem que ter retenção, preservação. Mas no nível tático e no nível operacional, a urgência pode ser diferente, tá? Então você tem indicadores operacionais, indicadores táticos, indicadores estratégicos também. Muito bom. E estão surgindo algumas perguntas aqui sobre envolvimento da alta direção e da liderança. Então, acho que a gente já pode passar aqui no nosso slide para a camada alinhamento com o negócio, né? Porque começa a fazer sentido, né? Tem algumas perguntas aqui, uma da Rosamélia Queiroz da Cunha. É possível fazer a GC sem que haja o envolvimento da alta direção? Tem mais uma. Como mostrar para as pessoas que a organização a importância da GC, como despertar a cultura nas lideranças, a Jesuína falou. Então, acho que aqui também a liderança tem a ver com alinhamento com o negócio, né? Que são as pessoas que estão conduzindo a organização. Como que a GC pode ajudar aqui? Acho que também tem a ver, né? A liderança, no geral, tem mais a ver com o ambiente facilitador, né? Enfim, né? Aquela história que a gente estava falando, né? Precisa de liderança se for algo, né, com impacto relevante, né, na organização, vai precisar, obviamente. Se for aquela ação menor, né, aquela iniciativa, né, um pouco mais tímida, né, talvez não precise, porque você está fazendo num setor menor, numa área menor, numa coisa que não tem tanto impacto, né, organizacional assim, né, mas essa parte eu acho que o modelo em si, né, ele é muito dinâmico, né, e dá para a gente trabalhar as 3 dimensões, né, ao mesmo tempo, né, mas é interessante a gente olhar, né, essa história de estratégia de GC, né, justamente para a gente buscar, né, esse alinhamento, né, da gestão do conhecimento com o negócio, né, com a estratégia corporativa, né? Não faz muito sentido, né, por exemplo, a gente ter um objetivo de GC, né, que é criar conhecimento, e lá na nossa iniciativa de GC, a gente ter só iniciativas de retenção do conhecimento, né? Percebam que as coisas não se conversam, né? Então é interessante, né, esse alinhamento, né? Esse alinhamento passa, né, pela conversação estratégica, né, de entender, né, o para quê, né? Ou seja, para que, né, a GC vai beneficiar que parte do negócio, né? Qual é o resultado de negócio que a GC vai contribuir, né? E o porquê, né? Por que está acontecendo isso? Por que eu preciso de GC, né? O conhecimento está defasado, né? Precisa inovar, precisa criar conhecimento novo, está defasado, né?
com isso, né, a gente vai, né, identificar também, né, essa liderança executiva, né? Quem, né, responde, né, pelaquela unidade de negócio, né? Quem tem que entregar resultados sobre aquilo, né? E se a gente conseguir fazer essa conversação estratégica de maneira adequada, né, esse pessoal com certeza vai apoiar a gestão do conhecimento, né? Vai ajudar nas tomadas de decisões da gestão do conhecimento, ajudar com orçamento, inclusive, se for o caso, né? E também vai nos ajudar, né, a encontrar os conhecimentos relevantes, depois classificar como crítico, né? Eu acho que, né, eles desempenham, sim, né, um papel importante aí para implementação, manutenção da gestão do conhecimento, evolução da gestão do conhecimento, né? Legal. O Davi fez uma pergunta aqui que está relacionado com isso também. Como a deficiência de comunicação interna poderia impactar a gestão do conhecimento? Ele perguntou se tem algum exemplo. É que eu tomo a liberdade, Davi, para sim, se você não tem uma boa... isso não quer dizer que seja a área de comunicação interna que tem que atuar. Pode ser o próprio time de gestão do conhecimento. Mas, como dizia um conhecido meu há muito tempo atrás, o pato bota um ovo maior do que a galinha e não sabe cacarejar. Então ele não consegue vender o produto dele. A gestão nós, como profissionais de gestão do conhecimento, temos que ter esse cuidado de promover os benefícios ou comunicar os benefícios da gestão do conhecimento no dia a dia da organização. Porque se você não traz isso, essa visibilidade, pode acontecer de você estar fazendo um trabalho muito bacana, mas a maioria das pessoas não perceber porque eles não são afetados diretamente por aquele trabalho. É quase como o serviço de saneamento básico, né? Ou de energia elétrica. Você só percebe o quanto isso é importante quando você não tem. Mas quando você tem, ele já entrou no normal e tá tranquilo. Então, ou você também é bom. Assusta as pessoas, né, Lê? Você é da equipe de GC, aí é esse problema mais comum aí, né? As pessoas estão indo embora, temos que reter, né? Aí você chega lá, pô, Leandro, você vai se aposentar, né, cara? Queremos reter o seu conhecimento. Você já se assusta, mas como assim? O cara tá querendo que eu vá embora, velho, quer reter meu conhecimento. Então, a comunicação, ela é importante, né? Principalmente quando parte da equipe de GC, né? Não só da empresa como um todo, mas a equipe de GC precisa saber se comportar, né? Precisa saber abordar, né? As pessoas nesse sentido, né? Posso fazer um complemento, Leandro? Você falou da importância de comunicar, né, e falar dos resultados da gestão do conhecimento, mas eu iria mais fundo, faria um meia-culpa aqui como gestão do conhecimento, no sentido de que muitas vezes a gestão do conhecimento não entrega o valor esperado pela organização. Então, não tem o que comunicar. E esse alinhamento com a estratégia é justamente para isso, para entregar valor para o negócio, para as áreas que usam a gestão do conhecimento. Às vezes as pessoas não gostam da gestão do conhecimento porque vem aquilo como um peso que não ajuda muito, né? Então, o Fernando falou desse alinhamento com a estratégia lá no começo, né? A estratégia direcionando a gestão do conhecimento. Então, fazer gestão do conhecimento naquilo que é importante para a organização. Eu complementaria dizendo que o alinhamento com estratégia acontece também lá no fim da GC ou lá na implementação, lá na parte operacional da GC, né? Então, um exemplo, por exemplo, a gente está fazendo mentoria, a gente escolheu um programa de mentoria para reter o conhecimento, transferir o conhecimento de pessoas mais experientes. Foi até um exemplo que o Edu Carrara comentou num curso que a gente fez recentemente.
Não adianta você fazer mentoria sobre conhecimento que não é estratégico, né? Você está transferindo uma experiência que não vai fazer muita diferença para o negócio, né? Vai ser muito mais relevante se você fizer mentorias em um conhecimento que é estratégico para a organização, seja um conhecimento técnico, seja conhecimento de mercado, seja conhecimento de negociação, gerencial, enfim, né? E aí eu faço um vínculo com aquela pergunta da Priscila, lá no conhecimento, lá no início, dos conhecimentos críticos. Então, saber quais são os conhecimentos estratégicos para a organização ajuda a gestão do conhecimento a entregar valor, né? Então, lições aprendidas, por exemplo. Estou capturando lições aprendidas em projetos. E aí, no começo, na ânsia de mostrar resultado com GC, a gente sai capturando tudo quanto é lição que a gente aprendeu nos projetos. E aí vem um monte de lixo, um monte de coisa inútil, né? Sendo que, se a gente tem uma noção estratégica clara de que tipo de conhecimento é relevante, que tipo de lição gera impacto no projeto, faz diferença na entrega, se é a qualidade da entrega que eu estou buscando, que tipo de lição aprendida afeta a qualidade da entrega, se é o tempo de entrega do projeto, que lição aprendida afeta o tempo de entrega do projeto, e assim por diante. Então, na implantação da prática que eu escolhi, se esse alinhamento com a estratégia, se o valor que a gestão do conhecimento está entregando está claro, o valor percebido é maior, fica mais fácil comunicar por que gestão do conhecimento é importante, né? E fica mais fácil implementar novas iniciativas de gestão do conhecimento. Mais fácil tudo, né? Implementar, mostrar, né? Construir a cultura, né? Isso é importante. É um detalhezinho, mas é muito importante. Um detalhezinho faz a diferença. A gente tem 1 minuto para encerrar a nossa sessão oficialmente. A gente pode até ter um pouquinho mais ainda, mais 5 minutinhos. Tem várias perguntas aqui, mas eu gostaria de entrar na fase de considerações. Então, uma das coisas que a gente comentou sobre as considerações lá no modelo foi onde que eu aplico a gestão do conhecimento, né? Então, e aqui também não tem uma ordem correta, a gente deixou isso aqui de propósito, né? O modelo de referência, ele pode ser usado para fazer diagnóstico. O modelo de referência, ele pode ser usado quando você vai implementar uma prática. E o modelo de referência pode ser usado quando você vai querer definir a estratégia de gestão do conhecimento ou de compartilhamento da tua organização. E o Eduardo fez uma pergunta bem bacana aqui, que eu acho que vale a pena a gente, de forma sucinta, né, que a gente já acabou de estourar o tempo, mas como vocês consideram, ou como a gente considera, o diferencial do modelo da SBGC com relação aos outros existentes? Olha, a gente é suspeito para falar, mas o nosso, né, a linguagem que a gente usa lá na comunidade de prática, tá, gente? O nosso é da rua. O nosso veio da rua, não veio de livro, é o que a galera faz, né? 92% é da rua, tá? É o que a galera faz, né? De fato, né? Então eu acho que isso é um grande diferencial em relação a alguns aí, não digo todos, mas alguns. Eu diria, Leandro, que o nosso modelo é melhor porque a gente conhece ele. O melhor modelo é aquele que a gente conhece, sabe como funciona, sabe como usar. Mas assim, eu não diria que o nosso modelo é melhor do que todos os outros. Eu acho que todos os modelos têm sua utilidade, tá? A minha sugestão é que um modelo pode facilitar as coisas, né? Como eu disse, enxergar quais são as peças críticas e como enxergar essas peças vai te ajudar muito na hora de fazer a gestão do conhecimento funcionar. Sim. Então, usem algum modelo para encurtar o caminho, para organizar as ideias, para vender melhor as ideias, né?
Pode ser o modelo da SBGC, pode ser a ISO 30401, pode ser o modelo da PQC, pode ser o do Fraunhofer, né? Usa aquele modelo que você conhece, que você se sente confortável, tá? Mas conheça bem, identifique as peças e brinque com essas peças, porque isso facilita. Facilita o desenho, facilita o diagnóstico, facilita a comunicação, enfim, facilita a discussão. Poxa, por onde a gente começa? Bom, tem essas peças aqui, né? Qual que a gente vai priorizar? E assim por diante. E no modelo SBGC, né, André, só ressaltando o que você disse, a gente conhece, a gente vai poder, a SBGC vai poder ajudar, né? O do Fraunhofer, vocês vão ter que ir lá para a Alemanha. Não, mas sério, né, o da SBGC a gente vai, né, quando fala a gente, a entidade, né, vai poder ajudar vocês, né? Seja com curso, né, seja com prática. Exato. E até eu gostaria de fazer o convite aqui para o pessoal. Quem é associado da SBGC tem acesso já à edição, ao formato digital do modelo, do guia comentado. E caso alguém tenha interesse, pode se associar à SBGC para ter acesso a esse conteúdo ou mesmo adquirir o guia. Então fica o convite aqui para vocês conhecerem o material. Ele é a primeira edição de 2020, foi revisado no último ano e meio, e esse é um trabalho constante. Então o modelo ele vai evoluir, é natural que ele evolua. A gente tem uma comissão permanente na SBGC que a gente fica capturando novas tendências, novas sugestões, e se alguém tiver qualquer tipo de sugestão com relação ao modelo, é super bem-vindo, a gente leva para a comissão, é discutido, e 2021 eventualmente vai ter uma nova versão desse modelo que é construído com a experiência de todo mundo. Exatamente. A sugestão é mais bem-vinda ainda se você aplicar o modelo, né, e nos der uma devolutiva de melhoria, né, porque aí a gente tem um fato, né? Já pilotou ele, né? Exatamente, né? Exato. Então, assim, ainda tem várias perguntas aqui. Infelizmente, a gente já acabou com o tempo, eu não consigo... Lê, coloca no Telegram e a gente responde lá, ou por áudio, ou por escrito, para o pessoal não ficar sem a resposta. Pode deixar. Então, eu gostaria aqui de agradecer a presença de todo mundo. Os tradutores estão trabalhando pesado para viabilizar isso para outras pessoas que não falam português. Agradecer ao André, ao Fernando pelo bate-papo super encorajador aqui e esclarecedor sobre a GC, e a SBGC pela organização do evento, super desafiador nesse momento tão atípico da nossa sociedade, né? E deixar o convite para vocês mais uma vez que venham conhecer um pouquinho mais do modelo e continuem fazendo perguntas que, à medida do possível, iremos respondê-las todas. Legal, muito bem. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fernando. Muito bom. Obrigado, André. Obrigado, Lê. Nos vemos daqui a pouco. Até mais.